Sejam bem-vindos, eu sou a professora Patrícia Fontes, esse é meu sinal, eu estou com a intérprete de Libras, Elaine. Então, a gente está começando agora o nosso segundo momento, o nosso segundo encontro para falar sobre integração da realidade. No nosso primeiro encontro, a gente falou sobre integração da realidade relacionada às questões do dia a dia, né? As inadequações, as percepções dos cenários da nossa vida, dos cenários e ambientes sociais que a gente se depara todo dia. E aí a gente pensou em perceber inadequações, a gente pensou em solução de problemas. Então, voltem lá no nosso primeiro dia, para que vocês percebam a integração da realidade a partir dessa demanda do dia a dia, as questões que a gente se depara na nossa rotina. Mas hoje a gente vai falar sobre integração da realidade no viés do lúdico, né? Como que a gente faz integração da realidade a partir do lúdico? Fazemos sim. Né? Então, a gente pode usar os contextos, os cenários reais, como a gente viu no nosso primeiro programa, mas a gente pode e deve sempre utilizar o lúdico, né, como um elemento importante da experiência que gera aprendizagem, considerando as questões conativas, que a gente tem falado tanto sobre elas aqui. Né? E a gente está falando de conação, a gente se refere às emoções, só para a gente lembrar, né? A gente está falando do que a gente sente quando a gente está aprendendo, do quanto é importante a gente se sentir bem no processo de aprendizagem. E aí a gente já sabe que o lúdico, ele tem uma função indispensável, né, nesse processo de experiências, que precisam ser experiências positivas, né, que se configuram a partir dos afetos positivos, que a gente já falou demais também sobre esses afetos positivos e afetos negativos no processo de aprendizagem. Mas, enfim, vamos lá, vamos ver o quanto que é importante o lúdico quando a gente fala também de integração de realidade. Então, pelo lúdico, a criança trabalha com imaginação e produz uma forma complexa de compreensão e reformulação de sua experiência cotidiana. Então, na imagem aí, a gente tem algo que acontece rotineiramente nos nossos cenários, nos nossos ambientes de aprendizagem, na escola, enquanto ambiente de aprendizagem formal, né? As crianças tendo a experiência de fazer receitinhas, de fazer bolo, de fazer cupcakes. Então, essa é uma experiência que já faz parte do dia a dia deles na escola. E essa é uma atividade de integração da realidade, né? Uma atividade importante, onde eles podem desenvolver vivenciarem na realidade diferentes sensações, diferentes aprendizagens, diferentes momentos individuais e coletivos. Essa é uma atividade lúdica que contempla integração da realidade, quando a gente fala de reformulação, organização e percepção de experiências. Então, a gente tem duas situações, né? Uma situação de vivência, e aí a gente está falando de trabalhar a partir da integração da realidade, de forma lúdica, coleta seletiva, por exemplo, né? As questões que estão relacionadas às reciclagens, e aí a gente tem nas duas imagens essas possibilidades, as crianças fazendo coleta seletiva, é uma dinâmica interessante, é uma dinâmica onde eles sentem prazer, onde eles se integram, na verdade, e a gente pode desenvolver habilidades que estão relacionadas com essas competências para trabalhar em grupo. Então, a gente pode aproveitar essa atividade de integração da realidade para explorar, para propiciar desenvolvimento em diferentes frentes, né? E utilizando o lúdico. Então, essa atividade aqui, essa brincadeira, deixa eu levantar, são aquelas atividades de trilha que a gente tão bem conhece, né? Deixa eu virar para cá, para essa câmera, para vocês verem. Então, é um jogo de trilha, naturalmente, e nesses jogos de trilha, a gente pode trazer diferentes possibilidades de contextos, né? Integração de realidade a partir de um jogo de trilha que vai precipitar diferentes percepções que estaremos contemplando o lúdico e aprendizagens de questões relacionadas ao dia a dia. Então, existem jogos de trilhas com diferentes temáticas, que contemplam diferentes contextos e que a gente pode ter diferentes intenções quando a gente faz um jogo de trilha,
para trabalhar com questões relacionadas ao dia a dia, integrando a realidade no momento de experiência que gera aprendizagem. Percebe como a gente constrói um esquema, né, muito interessante dentro desse trabalho com a integração da realidade. Então, ao combinar informações e percepções da realidade, a gente problematiza, né? A gente tem a possibilidade de ser criador, de construir novos conhecimentos. Então, essas crianças aí da imagem, percebam que elas estão, a gente entende, né, que elas estão tendo contato com plantinhas, né? Não entendi como uma horta, plantinhas, mas pode ser uma horta. E elas têm essas experiências que estão relacionadas às questões da realidade, mas que a gente também está explorando o lúdico. E essas experiências são importantes. Outra possibilidade da gente trabalhar o lúdico, e percebam que eu já mostrei, esse jogo que eu vou mostrar agora, eu já mostrei ele para vocês em diferentes situações, com diferentes objetivos, né? A partir de diferentes propostas. Novamente eu vou mostrar a hora do rush, né? Como uma forma lúdica da gente explorar a realidade, para a gente falar das questões relacionadas ao trânsito, educação para o trânsito. Então, ele vai precipitar a exploração de diferentes possibilidades dentro dessa coisa ampla, dessa nossa vivência, dessa nossa experiência diária com o trânsito. Então, novamente aqui, gente, a hora do rush, deixa eu virar para cá, né? A hora do rush, como uma atividade lúdica importante para a gente trabalhar a integração da realidade relacionada às questões do trânsito, né? Então, a gente tem as atividades ao ar livre, a gente tem as atividades que podem ser feitas com as atividades xerocadas, que a gente usa tradicionalmente, a gente tem as brincadeiras, os jogos e brincadeiras, a gente tem os materiais concretos, a gente pode utilizar vídeos, a gente pode utilizar música, diferentes atividades relacionadas à psicomotricidade também, para que a gente trabalhe o lúdico e a integração da realidade. Vejam aí, né, mais duas possibilidades, onde as crianças fazem identificações. Uma atividade como essa de visitar um zoológico, mesmo que não seja um zoológico, mas um parque, onde ela possa ter acesso aos animais, ter contato, experienciar, né, observar, perceber, é uma atividade de integração da realidade que possibilita fazer identificações importantes para a vida, né? As atividades teatrais, as crianças, quando têm contato com a possibilidade de fazer uma atividade como essa, elas podem fazer transposições, né, de experiências vivenciadas no lúdico para a vida, para a realidade. E uma atividade assim, ela pode render muito, né, a partir de outras intervenções na sala de recursos, e pode render muito mais de forma individual, de forma coletiva, no contexto da sala regular. Então, as atividades de integração da realidade configuradas a partir do lúdico também são importantes. O que é que vai fazer com que a gente perceba que a gente está trabalhando com a integração da realidade? O contexto que a gente vai abordar, o cenário que a gente vai abordar e a nossa intenção com esse contexto e com esse cenário, certo? Então, a ludicidade permite a liberdade emocional necessária para explorar e experimentar, para envolver-se emocionalmente numa criação e para permitir descobrimentos incentivados pela curiosidade, certo? Vejam aí no filminho, né, nesse videozinho, eu coloquei embaixo consciência crítica. Por que consciência crítica? Porque a gente está explorando os reciclados, né, os materiais que podem ser reciclados. E quando a gente trabalha com esse tipo de recurso, construindo uma estratégia, a gente está falando de experiências importantes para que esse estudante possa descobrir, inclusive, talentos, né? Para que ele possa fazer organizações cognitivas, para que ele possa construir algumas reflexões, para que ele possa ter experiência lúdica ao mesmo tempo, né? E ter sensações, porque quando a gente fala de lúdico, a gente está falando de ter sensações,
e ao mesmo tempo descobrir possibilidades, propensões, talentos. Então são diferentes possibilidades dentro de uma temática importante e dispensável que a gente direciona, obviamente, para todos os campos do desenvolvimento global, mas também, principalmente, para a construção dessa autonomia que a gente quer. A gente não fala muito na sala de recursos, porque a gente está construindo um trabalho, uma dinâmica pedagógica para que o estudante tenha autonomia, não é? Então, como que a gente vai construir essa autonomia se a gente não contempla esse trabalho específico de integração da realidade? No viés do real, do rotineiro, do dia a dia, no viés do lúdico, que é o que a gente está falando, e a gente vai falar também de como fazer isso a partir da literatura. E aí a gente está contemplando a formação de leitor. A gente vai chegar lá, mas hoje eu queria chamar a atenção de vocês para a possibilidade significativa de se trabalhar a realidade com ludicidade, certo? Então, outras duas possibilidades, a gente tem o jogo de trilha, né, que eu já mostrei, mas queria chamar a atenção também para as temáticas específicas que a gente pode trabalhar com as trilhas, que eu já mostrei, mas com os quebra-cabeça, né? O quebra-cabeça é uma possibilidade importante para que a gente possa trabalhar com temáticas específicas. Existem quebra-cabeça das mais diferentes configurações, que trazem diferentes contextos, diferentes possibilidades. Então, que a gente explore também o quebra-cabeça nas atividades lúdicas de integração da realidade. Nessa segunda imagem, a gente tem a adequação comportamental, né? Em uma atividade de integração da realidade, a gente também pode explorar essa adequação de comportamento dentro do lúdico. Ora, o que eu preciso fazer no momento da brincadeira? O que eu não posso fazer no momento da brincadeira? Como eu percebo o meu comportamento ou como eu devo me comportar em diferentes ambientes sociais? Estamos falando de realidade? Sim. Estamos falando de autonomia? Sim. Estamos fazendo isso de forma lúdica e poderemos fazer isso de forma lúdica? Sim. Através das tecnologias digitais, através das brincadeiras, dos jogos, das mais diferentes possibilidades que a gente tem para fazer isso. E aí, no nosso próximo encontro, né, como eu havia dito, a gente vai conversar sobre a importância da literatura, da formação do leitor, da leitura, dos livros de história, dos contos, né, para que a gente trabalhe com a integração da realidade. Essa possibilidade, ela vem impregnada de muitas informações, de diferentes contextos, e a gente, através da imaginação, né, que a gente vai estimular, que a gente vai fazer com que o estudante perceba numa atividade de leitura, de formação de leitor, de contação de história especificamente, né? Vamos focar na contação de história como elemento importante para a gente fazer a integração da realidade. Então, a gente vai falar sobre isso, a gente vai perceber o quanto que a contação de história ela é um elemento estimulante, que traz questões relacionadas ao dia a dia, que faz com que o estudante sinta prazer, se envolva, queira mais, e a gente, enquanto oportunistas que somos, vamos explorar essas possibilidades para que a gente trabalhe com a integração da realidade e, a partir disso, que a gente possa trabalhar raciocínio lógico, que a gente possa trabalhar memória, percepção, atenção, organização do pensamento, apropriação do sistema de escrita alfabética, né? A gente precisa alfabetizar letrando, e aí a gente está falando de contextos da realidade, a gente falou agora do lúdico como um elemento para apropriação do sistema de escrita alfabética, e a gente vai falar da formação do leitor, o contato com textos, com histórias, né, com emoção, para que esse estudante também se aproprie do sistema de escrita alfabética. Então vejam que a gente pode integrar tudo isso e a gente está construindo um trabalho que se configura a partir do nosso desejo, do nosso olhar para o desenvolvimento global do estudante. A gente enxerga ele de forma holística, de forma inteira, né? Então, espero que vocês tenham gostado. No nosso próximo encontro, venham, fiquem aqui para que a gente fale da contação de história a partir da integração da realidade enquanto um elemento de estimulação cognitiva. Obrigada por terem ficado até agora. Tchau, tchau.